comunique ou comunicação, né? A primeira regra, comunique com a sua criança. Quando a gente fala de comunicação na infância, a gente tem que primeiro se dar conta de que a comunicação não tá só na fala, né, Grilo? A gente comunica com a nossa criança através dos nossos gestos, através das nossas ações, através sim do que a gente diz, mas também através do nosso olhar. Então, quando a gente fala de comunicação, é bem importante a gente estar atento a todo esse conjunto, né? Muito bem, o que a gente está dizendo para a nossa criança quando a gente está conversando com ela? Mas e aquela olhada que a gente dá meio torta, assim, né? Que a gente ouvia bastante quando a gente era criança. Bastava. Quando chegar em casa, a gente conversa. Ou basta um olhar, ele já sabe. A gente está Medo, comunicando, né? Alguma coisa para nossa criança também quando a gente faz esse tipo de situação, né? Quando a gente tem esse tipo de atitude. Então a gente tem que olhar para a nossa prática e quando a gente fala de comunicação, e comunicação é fundamental na infância, né? Porque a gente precisa o tempo inteiro se comunicar com a nossa criança e para que ela aprenda, ela está em desenvolvimento, ela precisa ter alguém que converse com ela, a gente tem que estar atento ao que a gente não diz, mas que também comunica. Né? Então uma coisa que é bem importante também a gente dizer, e eu defendo muito isso também na minha escola, eu falo isso muito pros pais da minha escola, a gente precisa aprender a conversar com a nossa criança. E conversar é contar para ela, inclusive, o que vai acontecer. A gente não tem esse hábito. E é uma dica tão simples, mas que faz uma diferença enorme. Você já parou para pensar por que é tão importante a rotina na vida da criança? Pela questão da organização, né? A criança sabe o que vai acontecer. Para isso, ela se sente segura, traz segurança para ela e ela consegue passar pelas atividades ou pelo dia com mais tranquilidade, com mais segurança, porque ela está acostumada, habituada ao que vem pela frente, né? Por isso que uma criança pequena, quando ela assiste videozinho, né, Grilo? O Grilo é pai da Camille, de 7 anos, já passou por isso. Eles assistem quantas vezes um videozinho? Nossa, 1000 vezes. Né? Então, a Frozen, né, Grilo? Quando saiu a Frozen. Eu sei, decora a Frozen. Então, as falas, eles sabem as falas, eles cantam junto, eles sabem o que vai vir depois. Por que eles assistem tantas vezes? Porque eles gostam? Sim, é porque eles gostam. Mas porque eles se sentem seguros com o que vai acontecer. Não tem nada novo, né? Traz segurança pra mim. Por isso eu gosto de assistir mais vezes. A gente fala isso, né, pra criança, né? Mas tu já viu esse filme, por que tu não olha outro? Já sabe por quê, né? Porque ela precisa dessa segurança. E a rotina é a mesma coisa, né, Grilo? Por isso que é importante as crianças terem uma rotina, terem uma organização ao longo do dia, as coisas acontecerem sempre dentro do seu tempo. Ela dormiu, depois que ela dormiu, ela sabe que ela tem um lanchinho, depois ela sabe que ela vai fazer uma atividade. Isso é importante porque a criança se sente segura. E quando a gente fala para a criança o que vai acontecer, porque aqui a gente está falando de comunicação, quando a gente fala para a criança com antecedência, digamos que a criança acordou de manhã, a gente diz, filho, sabe que hoje a gente vai na vovó, a gente vai ter que ir no mercado, a gente vai ter que fazer tal coisa, a gente vai pra escolinha, ou, né, conta pra criança qual é a previsão do dia, qual é o planejamento do dia da família. Quando ela estiver acontecendo isso ao longo do dia dela, ela com certeza vai se sentir segura porque ela sabe o que vai acontecer. E isso parte da comunicação. Então, a criança vai passar por uma situação difícil, ela tem que ir no pediatra, ela não gosta de ir, ela tem que fazer uma vacina. Conversa com ela com antecedência, prepara ela para o que vai acontecer, conta para ela o que vai acontecer, deixa a criança ciente do que está acontecendo na organização familiar. Ela com certeza vai passar com mais naturalidade, tranquilidade, porque ela sabe o que vai acontecer. Além do que, né, Grilo? Se a gente conta para a criança, a gente está organizando na gente também, né? A gente primeiro está organizando na gente o que vai acontecer para depois a gente organizar na criança. Então essa dica, vocês podem dizer, ai, Carol, que bobagem isso, eu vou falar com um bebê, com um pequenininho, vou contar para ele o que vai acontecer, ele nem entende. Ele nem entende, às vezes as pessoas nos dizem, mas ele nem entende o que a gente fala, mas ele entende a linguagem. Lembra que eu falei que a linguagem não é só falada, a linguagem ela através dos nossos gestos, ele tá entendendo a segurança que a gente tá passando através do nosso olhar, através do nosso gestual. Então, sim, essa dica é fundamental e muito importante quando a gente fala de comunicação na infância. Perfeito. Quando a gente fala de comunicar, acho que a principal coisa que tu tem que fazer, assim, se a gente faz agora, assim, primeira coisa que eu tenho que fazer já a partir dessa jornada, cria a tua rotina. Cria uma rotina com o teu filho, que seja e que isso esteja escrito em algum lugar, que a criança possa ver aquilo ali. A partir do momento que tu tens, que nem dá o exemplo lá da nossa casa.
Na minha casa nós temos um quadro branco, porque a minha rotina ela muda muito de um dia para o outro. A gente não tem algo muito estabelecido, né? Porque cada dia às vezes muda os afazeres. Então a gente vai mudando ali o que tem que fazer. Então senta com ela, mostra e olha como fica mais fácil. Ao invés de tu estar dizendo o que a criança tem que fazer, tu só mostra, só aponta. Às vezes uma palavra está escrito lá no quadro, né, que agora vai ser imagem, as tarefas de casa. Isso. Ou uma imagem se a criança é muito pequenininha, ainda não consegue ler, né? Pega fotos, faz, às vezes, olha que interessante, tu pode pegar fotos da criança fazendo atividade, criar ali né, compra uma cartolina, coloca, mas isso vai dar muita mão ali naquele momento, mas vai te trazer uma facilidade assim, do dia a dia que ela é extraordinária. E aí tu pode usar a técnica de uma palavra, tu só vai dizer o que está na rotina. Sabe? Olha ali o que está na rotina, vamos lá dar uma olhada. Olha a foto, olha a imagem, pede para a criança desenhar o que vai acontecer. Criem um quadro de rotina. E mais do que isso, a gente quer trazer também a comunicação empática, que é tu entender a tua criança, tu conversar com ela, não colocando sobre ela rótulos. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a gente tem o hábito muito baseado no passado, né, de chamar nossa criança, às vezes falar para nossa, como tu não me ouve, ou tu é desobediente, como essa criança é boca aberta. Teimoso. Como tu é teimoso, como tu é... Nossa, são tantos adjetivos negativos que a gente vai colocando e sem querer profetizando na vida daquela criança. Sabe? Porque a criança vai entendendo aquilo como uma característica. Uma coisa que a gente defende muito é que tu troque o é pelo está. Ao invés de tu dizer para tua criança que ela é desobediente, não, ela está te desobedecendo. E tu, antes disso, dá um passinho atrás, lembra uma qualidade dela, e aí tu traz aquilo que ela está sendo naquele momento. Só essa troca já vai fazer muita diferença. Que dá uma ideia de temporalidade, né? Exato. Ela temporariamente está assim, ela não é assim. Porque é importante a gente pensar com os olhos da criança isso, né? Eu confio em quem? Eu confio no meu pai e na minha mãe, né? Sim. Se o meu pai e a minha mãe tá dizendo que eu sou teimosa, que eu sou desorganizada, que eu sou estabanada, que eu sou assim, vários adjetivos que às vezes a gente dá pra nossa criança, poxa vida, meu pai ou minha mãe tá dizendo que eu sou assim, então eu sou assim. Se ele tá falando, eu confio nele, ele é meu porto seguro, é minha referência, ele tá dizendo que eu sou desse jeito, então eu sou mesmo. E olha que coisa louca, né? É uma palavrinha que a gente troca na nossa comunicação com a nossa criança, em vez da gente dizer, nossa, meu filho, como tu é desorganizado, olha o teu quarto, como tá bagunçado. A gente pode dizer, meu filho, tu está desorganizado nesse momento, mas tu não é assim. Eu sei que tu é organizado. Empodera a criança. Exatamente, né? Eu sei que tu pode ser diferente, vamos arrumar isso aqui, eu te ajudo, né? Então, olha, uma questão simples que a gente consegue trocar na comunicação e que faz uma diferença enorme. Perfeito, Carol. Eu digo que se tu começar a fazer essa mudança, já vai perceber a diferença. E às vezes, assim, não, mas eu não faço isso. Mas muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Sim. Isso está no nosso subconsciente. A gente faz porque reproduz como faziam com a gente. Tu tem que começar a te policiar, sabe? A tu, ao longo do teu dia, perceber a forma que tu comunica com o teu filho. A mesma coisa a gente traz referente ao não. Quantos nãos a gente fala para nossa criança? Muitos. Só que, pessoal, a neurociência, que é um dos pilares da atualização pendente que a gente traz, já tem, através de pesquisas e ressonâncias magnéticas e tudo que compreende, né, o testar algo e comprovar algo, que uma criança ela não tem o freio inibitório pronto, maduro, até os 5, 6, 7 anos de idade. Ela vai, à medida do tempo, ela vai maturando isso. Então, toda criança tem dificuldade neurológica de atender ao não quando ele vem seguido de uma ação. E aí, deixa eu explicar, pode ter ficado um pouco confuso. Se eu digo para minha filha, Camille, não corre, o correr salta na mente dela muito mais do que o não. E ela tende a responder à ação porque ela não tem ainda condição madura de responder à negativa que eu estou dando para ela. A partir do momento que eu descobri isso, que eu aprendi isso, nossa, foi de uma diferença, foi de uma mudança gigante, porque eu comecei a dizer para minha filha o que eu queria que ela fizesse e não o que eu não queria que ela fizesse. Sim. E principalmente, Carol, isso é uma das coisas que é muito bacana, assim, eu comecei a escolher os nãos, escolher as guerras que eu queria lutar. Sim. Alguns nãos, eles são indiscutíveis. Algumas coisas, elas são, né, indiscutíveis mesmo.
proteção, alimentação, são coisas que a gente tem que ter, né, que são responsabilidades nossa, né, como pai, como mãe. E aí eu vou ter que, em alguns momentos, construir esse não com a minha criança. Às vezes, principalmente por perguntas, né, mas isso a gente já vai antecipar um pouquinho. Vai então, lá pra frente, a gente já vai falar. pra frente. Então, comunicar nada mais é de que tu passar para a criança o que tu quer e não o que tu não quer. Estabelecer uma rotina e, principalmente, entender os teus gestos, aquilo que tu está comunicando sem palavras. Isso é extremamente importante. Comunicar de maneira clara, né, Grilo? A gente vai estar conversando com uma criança, usa a linguagem dela de maneira que ela entenda, comunica com clareza, não usa um texto enorme para tu dizer para a criança lá no final que ela tem que deixar a xícara aqui. Sim. Né? Então, não adianta tu falar um monte de coisa para no final dizer deixa a xícara aqui. Né? Então diz logo, deixa a xícara aqui que ela vai entender melhor. E essa questão da ação é muito legal, né? Então, realmente, assim, são questões simples, né, que a gente traz, mas, assim, se a gente for parar para olhar na sua essência, educar é simples. A gente complica demais as coisas às vezes, né? Então, vamos olhar para essas regrinhas quando a gente fala de comunicação. E a comunicação, sim, ela é fundamental. Essas 5 regras de ouro que a gente vai trazer nessa noite para vocês, elas de fato são extremamente importantes. E quando a gente fala de comunicação, tudo isso que a gente falou, mudar essas coisinhas. Olha como tu tá comunicando, né? Troca o é pelo está. Em vez de tu dizer pra criança muitos nãos o tempo inteiro, tenta escolher quais são os nãos, aqueles de quem a gente não pode abrir mão. Ó, esses aqui a gente não abre mão. O outro não, não tá fazendo mal pra ela, não tá fazendo mal pra alguém, não tá fazendo mal pro ambiente. Deixa a criança brincar, deixa ela explorar, deixa ela fazer essa experiência, deixa ela construir, né? Se não vai trazer nenhum dano pra nada, nem pra ninguém, deixa ela seguir assim. E de fato diz não, quando não é... Não tem discussão, é não e pronto. Porque aí ela sabe que aquele não, quando aparece o não, ele não tem negociação. É não mesmo, né? Agora, se é não pra tudo, cai na banalidade. Banaliza, né? Banaliza. E aí passa. Eu sei que meu pai vai dizer não, então eu vou fazer escondido, né? Eu vou dar um jeitinho assim e vou resolver a situação. Agora, se ele sabe que o não é não, porque realmente tem a ver com os princípios e os valores da família, isso vai mudar. E aí a criança tende a obedecer, né, a seguir o combinado e a ação, a cooperar.